O ano é 2020. Há uma crise mundial. Uma pandemia se espalha pelo mundo e somos convocados a ficar em casa. Experimentamos uma estranha sensação de isolamento. E assim, independente de poder aquisitivo, idade, credo ou nacionalidade, temos que nos ajustar às novas orientações. Relacionamentos são feitos virtualmente. Trabalho, aulas e até nossos cultos passam a carecer de auxílio da tecnologia. Novas palavras, home office, online, lockdown, entre outras. As crises nos relacionamentos acontecem paralelamente. Tempo de parar e aguardar as próximas orientações. Deus, em meio a tantos obstáculos, continua a agir de acordo com seus insondáveis planos. Um homem, escolhido por ele, é tirado de sua zona de conforto. Em meio às questões que o faziam acordar nas madrugadas, lembra-se de um projeto em que uma viagem a outro país se depara com uma igreja que, na contramão do que havia construído como comunidade ideal, oferece a proposta de uma igreja simples e que apresenta um crescimento significativo, tanto em termos de números como em qualidade. Alguns irmãos se aproximam e oferecem apoio. O grupo agora conta com cerca de 9 famílias. Se reúne em uma garagem na casa de um deles. Na semana seguinte, sobre oração e orientação, o grupo se reúne em um hotel, com toda a estrutura necessária, dentro das normas da Organização Mundial da Saúde, para a celebração de um culto. Os recursos financeiros começam a aparecer e em pouco tempo já se obtém o orçamento necessário. O tempo vai passando e aquelas 9 famílias passam a ser os braços que acolhem outras tantas que se juntam ao grupo. Famílias, em geral, têm filhos e nasce o Life Kids, visando acolher essas crianças e, pela graça de Deus, temos pessoas capacitadas para isso. Cultos precisam de trabalhadores e logo se levantam essas pessoas. Cada um vem trazendo em suas bagagens o que tem de melhor para oferecer. Cantores, instrumentistas, técnicos de som, iluminação, projeção, cuidadores de crianças, recepcionistas e assim surge o Life Celebra e o Life Acolhe. O grupo toma volume e precisa de uma reunião para ajustar esses trabalhadores. Acontece então o Life Connect, um encontro durante um sábado para alinhar todos no mesmo propósito e direção. Agora, precisamos nos encontrar semanalmente para estreitar laços e conhecer melhor uns aos outros. Lançamos mão das novas tecnologias. Reunião de oração online que ganha o nome de Pausa Life. Em face da pandemia, que vai se prolongando, não podemos ocupar ainda todo o espaço que o local nos oferece, e isso nos restringe um pouco. Mas as mídias sociais também nos ajudam, e por meio delas, passamos a oferecer cultos online. Precisamos ter o momento da ceia do Senhor para o cumprimento de uma ordenança bíblica e para recordar a origem de nossa salvação e prontamente já temos quem organize isso também. O tempo passou e chegou o tempo de nos registrarmos oficialmente como igreja. Já somos um organismo. Precisamos agora nos tornar organização. Essa organização precisa de mais trabalhadores. Quem vai fazer parte do conselho diretor? Quem vai querer se envolver com tantas responsabilidades? Levantam-se os que querem, e temos esse grupo de homens e mulheres valentes. Ocorre então uma assembleia para a constituição da nova igreja, e um grupo de 50 pessoas se comprometem a serem membros fiéis, e outro grupo significativo
se dispõe a se preparar para a ordenança do batismo. As necessidades foram chegando e agora temos jovens e adolescentes que precisam ser cuidados. E o pastor também precisa de ajuda, e nesse momento chega um reforço. Pastor Timóteo e Carol juntam-se ao grupo para ajudar, e não só nesse ministério, mas também no ministério de louvor. Bom, minha trajetória é a seguinte: eu nasci em Extrema, Minas Gerais, no dia 24 de julho de 1998. Minha família morava lá, já na época acho que uns 5 anos, por causa do ministério, né? Meus pais, eles estavam à frente ali da primeira igreja batista de Extrema, igreja que eles plantaram, inclusive, lá. E aí, eu e meus 2 irmãos nascemos naquela área. O Lucas nasceu em Bragança, eu e o João nascemos em Extrema. Só que um ano depois eu já vim para cá, para Nova Odessa. Exatamente um ano, no dia 24 de julho de 99, nós viemos para Nova Odessa, onde meu pai foi convidado a pastorear a Igreja Batista do Jardim Planalto. E é assim que a gente vem aqui para essa região, aqui que eu cresço, estudo, me desenvolvo e tudo mais, né? E sempre muito interessado por música, por esportes, por igreja, né? Também por matemática, engraçado, mas nunca fiz nada com isso. Mas assim o tempo foi passando, a gente foi se desenvolvendo, e aí por volta ali dos 15 anos, na adolescência, eu comecei a me interessar muito mais por serviço na igreja, por ministérios, a usar a música na igreja. Antes disso, desde os 8 anos eu já tocava, mas eu não usava isso muito na igreja, né? Tocava em algumas ocasiões ali na igreja, que eu tocava trompete na época, e aí eu usava dessa forma, né? Mas depois disso, depois dos 15 anos mesmo, que eu comecei a tocar na igreja, tocar violão, tocar guitarra, e aí eu comecei a interagir mais ali, né? E sempre participei, sempre estive presente, mas eu comecei a assumir mais responsabilidades. E aí eu comecei a ver em mim um negócio assim com liderança, né? Comecei fui, na realidade, nem foi uma questão minha, né? Mas foi, na realidade, uma votação, e votaram em mim para ser líder de adolescentes uma ocasião. Então eu comecei a ver em mim assim essa vocação, né? Para liderança. E aí com isso eu fui, mudei de igreja, e aí foi onde eu também conheci a Carol, com 17 anos, na igreja que ela era, na primeira de Americana. E aí a gente acabou se gostando, começamos a orar, depois começamos a namorar. E é nesse período em que acontece a convicção do meu chamado, né? Eu já via outras pessoas comentando com isso, principalmente nesse período de adolescência, dos 15 aos 17, comentando que viam em mim um chamado, né? Uma vocação para o ministério pastoral, tanto em conselhos com adolescentes, com amigos, né? Como também em desenvoltura, e também nessa própria vocação para liderar, né? Para guiar pessoas. Então foi nesse contexto em que aconteceu o meu chamado, né? Uma coisa que coloquei diante de Deus e que tive muita convicção, tanto nas minhas orações, como também vindo da própria Bíblia, como também vindo das pessoas que estavam ao meu redor, né? Nas pessoas, pastores, e a Carol também, eu tive muita convicção ali do chamado que Deus tinha para a minha vida, né? E aí que eu vou pro seminário, na realidade. Eu fui em 2016, uma parte muito importante foi a Carol, de me dar meio que esse empurrão, né? Eu vi que ela estava comigo nesse barco, e então eu falei, não, vamos lá, vou pro seminário, né? Em 2016 eu comecei a estudar, com 17 anos, estudei em 2016, concluí meus estudos no finalzinho de 2018, foram 3 anos de seminário, e depois disso já tivemos uma oportunidade de pastorear uma igreja, né, uma congregação na realidade. Ficamos ali por quase 3 anos
até o final, exatamente final de agosto de 2021, do ano passado, né? Foi nessa outra igreja, na Missão Batista Comunhão, uma congregação, que nós nos desenvolvemos muito, né? Principalmente como família, nós casamos à frente daquela igreja. Eu fui ordenado ao ministério pastoral também à frente daquela igreja. Então isso foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento para nós dois ali, certamente, né? E aí no ano passado, né, na verdade em setembro de 2021, nós começamos a frequentar a Life. É assim que a gente chega em Americana, né? Carol surge em 2015, 14 para 15, quando eu mudo de igreja. Eu era de uma igreja na Rua Dessa, fui para uma igreja americana que ela frequentava, e ali a gente se conheceu, né? Mais profundamente, assim, já conhecia de acampamentos e tudo mais, mas não muito. E ali foi nessa igreja que a gente começou a conversar, viramos amigos. E aí depois de 4 meses, só amizade e tudo mais, nós começamos a se gostar e começamos a orar para a possibilidade de um relacionamento, né? A gente queria muito colocar isso nas mãos de Deus e saber se era isso que Ele tinha pra gente. Aparentemente era. Mas aí nós começamos a namorar exatamente 4 meses depois, no dia 12 de agosto de 2015. E no dia 11 de agosto de 2019 foi que nós nos casamos, né? E agora esperamos o nosso primeiro filho. Então eu nasci em São Paulo. Com 8 anos de idade eu vim para morar em Americana. E conheci o Timóteo em final de 2014. Começamos a namorar no comecinho de 2015. Foi ali nesse período que a gente estava decidindo o que a gente ia fazer da vida em relação à vida profissional, né? Então decidimos juntos, enquanto ele estava esperando uma confirmação de Deus em relação ao ministério, eu também precisava saber o que eu iria fazer, né? E o Timóteo também me ajudou bastante nessa questão. Eu lembro da gente conversar e eu já sabia o que eu queria, mas eu tava meio relutante, assim. E aí, conversando, a gente viu claramente que essa era a minha vocação, né? Eu fiz pedagogia, gosto bastante dessa área, gosto bastante de criança e vejo que esse é o chamado de Deus também para minha vida. No ministério, onde eu posso servir na igreja. Também gosto de outras áreas, né? Hoje em dia na Life, por exemplo, eu faço a parte de artes e a parte de comunicação visual, que também gosto bastante. Mas o que eu fiz de profissão mesmo foi pedagogia. E eu lembro também quando o Timóteo estava decidindo essa questão do ministério, quando a gente estava numa ligação conversando e tava definindo ainda, né? Não tava assim tão certo, mas para mim era muito claro o que ele iria fazer, assim. Para mim era nítido que esse era o chamado dele, de Deus para a vida dele. E eu lembro só de pensar, quando a gente estava conversando sobre, pensar, ou eu entro nesse barco e sigo, ou eu pulo fora. E claro que eu decidi continuar no barco, né? Tô aí até hoje no barco. Mas pra mim era muito nítido e visível, assim, o que Deus estava chamando ele para isso. Eu não conseguia pensar e ver ele em outro lugar, porque ele se destacava nessa questão de liderança, de cuidar de pessoas. E assim, do meu lado, eu nunca tinha pensado em ser mulher de pastor, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas eu percebi que também era meu chamado ser mulher de pastor, na questão do suporte, na questão de estar ajudando. Eu sempre entendi que essa era a minha função, né? E então foi bem legal, assim, esse momento de definir, de conversar e de ver Deus mostrando pra gente como seria a nossa vida, né? Qual seria nosso ministério. Bom, logo que eu chego na Life, o que mais me chama a atenção foi essa receptividade da igreja, né? Nós nos sentimos muito queridos ali, muito confortáveis, muito tranquilo, assim, uma igreja muito receptiva, né? Nós rapidamente ali já nos sentimos muito à vontade na igreja, muito,
muito queridos pela igreja, né? Isso foi algo muito bacana ali, que nos chamou muita atenção. E como que eu vejo o meu trabalho? Eu vejo que o meu trabalho, ele tem desafios, né? Que são principalmente pelo fato da igreja ser uma igreja em crescimento, ser uma igreja que está aí, tem pouco tempo de história, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo que eu vejo esses desafios, eu também vejo uma perspectiva muito bacana, né? Porque nós conseguimos ver da onde a igreja surgiu até onde ela está, com apenas 1 ano de existência. A gente consegue ver como Deus tem cuidado, como Deus tem abençoado, como Deus tem dado crescimento a essa igreja, né? E podemos claramente confiar que Ele continuará cuidando, que Ele continuará dando esse crescimento, e dispostos a que Ele nos use nesse processo, né? Que Ele nos use diante dessa obra que Ele está realizando aqui na cidade americana, através da vida da Life, que Ele possa também nos usar para fazer a obra dele, né? É assim que eu vejo o meu trabalho ali, os desafios e a Life como um todo, né? Hoje eu sonho que meu ministério possa fazer jus à visão que a Life tem como igreja, né? Que tanto o trabalho com os jovens, como o trabalho também com a Life Celebra, possa ser um ministério que reflete essa simplicidade e saúde, né? Não possa ser amarrado em estruturas, amarrado em tradições simplesmente, mas que possa ser algo mais simples, mas que principalmente possa gerar uma vida cristã saudável para as pessoas que participam, né? Para as pessoas que fazem parte desses ministérios, né? Acho que esse é o meu maior sonho, e também que eu possa aprender. Essa é uma das minhas grandes motivações em aceitar um convite para ser pastor auxiliar, né? Eu tenho muito desejo de aprender mais sobre o ministério, né? Eu estou numa fase, ministerialmente, eu devo aprender, né? Ministério é um tempo muito longo, então eu estou começando essa carreira e eu devo aprender por alguns anos ainda mais, né? Na verdade, nós sempre vamos continuar aprendendo, mas entendo de Deus que seja essa a principal responsabilidade que Ele coloca nas minhas mãos hoje. A característica da Life, eu vou escolher uma característica da Life que mais me chama atenção, que é a vida, né? A vida da Life me chama muita atenção. A Life é uma igreja viva, e todas as outras características que são tão peculiares dela giram em torno dessa vida, né? A Life é uma igreja que monta e desmonta, ela é uma igreja que não tem um local físico próprio, é uma igreja que se reúne, tem muitas reuniões que são online. Então, assim, são características muito diferentes de outras igrejas. Mas ela só consegue funcionar porque ela é viva, porque ela tem vida. Ela só consegue continuar tendo esse senso de unidade, esse senso de um corpo, porque ela é viva, né? Mesmo sem um local próprio, ela continua, porque ela é viva. Mesmo online, ela continua, porque ela é viva. Ela monta e desmonta porque ela tem vida, né? Eu acho que essa é a principal característica da Life, ela é uma igreja viva. Qual que é o meu recado para os jovens que, assim como eu, decidiram ter uma vida anormal dentro dos padrões do mundo? Meu recado é que vale a pena. E na realidade é a única coisa que vale a pena, né? Ter uma vida anormal aos padrões do mundo vale a pena em todos os sentidos, porque é a única coisa que de fato nos dá preenchimento, né? Eu acho que em todas as áreas as pessoas buscam realização, elas buscam se sentir preenchidas, elas buscam que aquilo possa de alguma forma fazer com que elas se sintam melhores, fazer com que elas se sintam bem, não melhores e superiores, mas que elas se sintam bem de fato, né? Felizes com aquilo, realizadas, né? Só que nenhuma dessas coisas vai de fato trazer essa alegria que as pessoas tanto buscam, porque elas não têm isso para dar, né? A única coisa que tem alegria plena e satisfação plena para dar é Deus. Então, a única coisa que faz com que a gente se sinta alegre, que faz com que a gente se sinta de fato preenchido, que tem essa satisfação que não acaba, é uma vida com Deus, é uma vida anormal, né? Essa vida de cristão mesmo, essa vida que eu levo não só por ser pastor, mas que eu levo por ser um seguidor de Jesus Cristo, né? Então,
eu acho que minha mensagem é que vale a pena. Vai por mim, vale a pena. Porque é a única coisa que de fato vale a pena nessa vida, né? Famílias chegam para fazer parte da Life. Muita coisa acontece durante este ano. As experiências se somam e relacionamentos são formados. Eu frequento a Life desde dezembro de 2020. O que tem me chamado a atenção na Life é a união, né? E é bem o nome que nós usamos, né? Que é simples e saudável, né? Então é muito gratificante estar na igreja hoje, né? Ela completou 1 ano, então nós estamos muito felizes por estar na Life. No último ano nós tivemos alguns eventos assim tristes, né? Que nós tivemos na nossa vida. Então foram 3, são coisas assim, experiência muito pessoal minha, né? Da nossa família, que foi o assalto, um acidente de carro que eu tive, né? A minha sogra que esteve internada, e a Life foi assim, representou muito na nossa vida, a união, né? Tudo que eu precisei, tanto material e espiritualmente, a Life estava comigo, então eu me senti acolhida pela Life. Hoje é uma igreja completa, significa assim, que me acolheu minha família. O significado dela para mim hoje é, não posso falar tudo, porque nós somos seres humanos e falhos, né? Mas espiritualmente é tudo, né? Ela não deixou nada a desejar, né? Quem tiver assim, dúvida de alguma coisa, não tenha, porque é uma igreja que te oferece tudo. Hoje a Life é união. Eu gosto muito de frisar que minha filha falou: mãe, eu me sinto acolhida nessa igreja. Isso me deixou muito feliz. O que a igreja investe hoje é nas crianças, que é o futuro, né? Investe muito em casais, que é uma característica do pastor Lazzarini, investimento em casais, né? Acolhe muito. E hoje nós estamos com investimento nos jovens. Uma igreja de 1 ano que tem investido muito, assim, um foco muito grande nos jovens também, né? Isso me atrai porque somos de jovens e as crianças. Eu frequento a Life desde dezembro de 2020, o último encontro dos jovens. Que a gente teve um culto que foi bem legal e depois a gente saiu para, né, distrair, conversar mais. Boa noite, essa aqui é a minha filha Laura, minha esposa Eliane, meu filho Caio e minha filha Valentina. E eu sou o Helder. Nós frequentamos a Life vai fazer 1 ano, quase 1 ano. O que tem chamado minha atenção na Life é a transparência das pregações, né? A gente vê que o pastor, o que ele fala, realmente a gente pode reparar que é um homem de Deus, usado por Deus. O que é importante na Life é a comunhão que a gente tem com os irmãos, na igreja leve. O que chama minha atenção na Life é estar em companhia de família. Eu me sinto em família, muito bem acolhida, muito amor e um momento assim, de louvor mesmo a Deus. Toca bastante meu coração. Eu acho que as pessoas tratam a gente muito bem, com muito carinho e recebem a gente como se a gente fizesse parte de uma grande família. Lá no Life Kids eu tenho a oportunidade de ajudar. No Life Kids eu aprendo bastante sobre a Bíblia e também eu aprendo sobre a história de Jesus. Depois que meu pai entrou na Life, a Eliane também, eu sempre percebi alguma mudança, assim, às vezes no comportamento, do jeito de falar. Meu pai sempre foi uma pessoa muito próxima comigo, mesmo a gente estando longe. Então, mas do mesmo jeito, sempre percebi assim que foi uma mudança de comportamento mesmo. O que tem me chamado a atenção aqui é o ensino do pastor Lazzarini, que me prende bastante. O estudo que ele deu sobre os dons lá do Espírito. Eu gostei muito daquele estudo, não sei se isso, mas foi o que me prendeu, assim, o que me atraiu bastante. Tenho sentido transformação, tenho visto mudança na minha vida através dos ensinos, da pregação, dos aconselhamentos do pastor. Significa uma orientação para a vida. O ensina a gente a melhorar a nossa vida lá fora, no convívio do dia a dia, no trabalho, em casa. Significa mudança.
mudança de vida. Eu frequento a Life desde dezembro de 2020. O que me chama a atenção na Life é a oportunidade que o pastor Lazzarini ele dá para as pessoas estarem fazendo parte mesmo de um projeto. Ele frisa muito isso, a importância de cada um ajudar naquilo que melhor se adapta a servir, por exemplo. Cada um tem um dom específico para alguma coisa, então ele frisa muito essa importância de todos da igreja participarem em comunhão. Nesse último ano, o momento mais marcante para mim na Life, com certeza, foi o meu batismo. Não só o meu, como o do meu marido também, né? Depois de 10 anos frequentando a igreja evangélica, nós não havíamos nos batizado e foi depois de entrar na Life que a gente tomou essa iniciativa de nos entregarmos totalmente a Cristo. Hoje a Life significa para mim um refúgio, um lugar onde eu venho, me sinto bem e me sinto renovada. Parece que tudo que eu passei durante a minha semana, quando eu chego na Life, eu saio outra pessoa. Eu frequento a Life já faz um ano, desde dezembro de 2020 que eu estou na Life. O meu marido, o Beto, ele frequenta comigo já faz 6 meses, que foi desde quando ele se converteu mesmo em Cristo Jesus. A Life é muito importante para mim porque ele me acolheu, né, nas horas mais difíceis da minha vida, que eu passei por um processo de internação, onde eu poderia não ter voltado. A Life foi tudo para mim naquele momento. Me acolheu, né? Para mim também. Foi o momento mais importante da nossa vida, porque quando eu mais precisei, eu tinha o pastor e tinha a igreja para nos acolher. Sim. O pastor estava sempre em oração, a igreja estava sempre buscando, e foi aonde eu me fortaleci para buscar, para orar, e graças a Deus ele está aqui com a gente. Bom, a experiência que eu tive lá, eu falei, né, eu achava que eu não voltaria mais, né? Foi onde eu aceitei Jesus e fiz um propósito com ele, se ele me tirasse daquele leito, que eu ia seguir a Life com a minha família, né? E todos os irmãos orando, né? Gente que eu nem conheci, fazendo parte da minha vida. Então eu só tenho que agradecer a Life, o pastor Lazzarini e tudo que ele vem fazendo por mim. Eu tive o Covid, né? Onde eu fiquei 20 dias entubado, passei 29 dias encamado, né? E agora, após ter saído do hospital, estamos aqui na Life. Meu pai mudou muito, ele está muito indicado a igreja, está escutando muito todo dia. Para ser mais completo, eu precisava dos meus 2 filhos com a gente, né? Nós temos mais 2 filhos. Mateus e João. Mateus e João, mas quando ficar completo mesmo com eles, a gente vai ficar 100%. Mas hoje a gente se sente uma família aqui. Eu sinto que eu tenho uma família. Eu fui bem acolhido, né? Então é um porto seguro pra gente. É um porto seguro. Nós frequentamos a Life aproximadamente há um ano. A união das pessoas da igreja, existe uma união muito grande, um coelismo muito grande um com o outro. Então, para nós o que é importante aqui na Life é essa união das pessoas, umas preocupadas com as outras, esse ambiente familiar aconchegante que a gente encontra aqui na Life. A gente se sente dentro do grupo da Life, fazemos bastante parte mesmo, se sente inserido dentro do grupo da igreja. Um momento importante na Life que nós tivemos no último ano foi a reunião do batismo. Foi muito bonito ver assim, as pessoas tendo essa vontade de querer se batizar, de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi um momento muito especial de união também dos membros. Todos esses momentos que a gente se unem para se enturmar, seja por batismo ou seja por questão de conexão mesmo, eu acho muito importante, muito legal cada um tá ali se esforçando, fazendo o seu, e pra gente ter um resultado fantástico no final. Sim, hoje nós sentimos que a Life é uma parte importante na nossa vida. Tá aqui todo domingo tem feito a diferença para nós, na nossa vida com a nossa família.
e as reuniões e as palavras que a gente recebe, também o apoio que a gente recebe. A Life hoje ela faz parte da nossa relação com Deus, né? A Life aproxima e ela é aquele combustível semanal que a gente tem sempre para se conectar com Deus. Agora temos que prosseguir, pois já decidimos não olhar para trás e cumprir o ID de Jesus. Não podemos deixar que nada nos detenha, porque Deus tirou um sonho de uma gaveta e instalou de uma forma viva no coração de um grupo de pessoas. Pessoas esforçadas? Sim. Pessoas de muito valor? Sim. Mas, acima de tudo, pessoas dispostas a obedecer. Pessoas que são peregrinos nesse mundo, mas que entendem que há um Deus forte e poderoso, e é a Ele que queremos pedir. Deus, que o Senhor seja Rei do nosso coração, seja a nossa fortaleza nos momentos de perigo, nossa fonte eterna de inspiração, nosso esconderijo nos tempos sombrios, a razão do nosso viver, o vento que sopra e nos leva para lugares mais altos, âncora no mar das dificuldades, o fogo que queima em nosso coração e a voz que ecoe dos nossos lábios. A Ele toda a honra, glória e louvor. Eu sou nascido em Mococa, né? Interior de São Paulo. Sou de uma família humilde, né? Meu pai era guarda noturno, minha mãe era uma vendedora de verduras. E aí a gente se conheceu em Atibaia, né? Quando eu fui estudar no Seminário Palavra da Vida, que antes eu tinha uma formação na área de Química e trabalhava com isso numa usina, destilaria na verdade, né? Fazia algo para carro. E aí então, quando eu fui chamado do ministério, eu fui para Atibaia. E em Atibaia, nós entramos na mesma turma, né? Ela foi estudar Educação Cristã, eu fui estudar Teologia, bacharel em Teologia, e lá a gente nos conheceu, em 1990. Eu vim do Rio, morava com a minha família em Angra e já bem jovenzinha já queria ir para a formação, ter uma formação bíblica, ter uma formação de teologia mesmo para servir. Eu não sabia onde eu iria servir. A princípio, eu não escolhi ser esposa do pastor, mas eu escolhi estar no ministério. Então lá, na escola, que de fato era para a maioria meninos que faziam teologia, mas já era a década de 90 e a nossa turma mesmo foi uma turma bem diferente, porque foram mais meninas que menino na nossa turma. Então lá encontrei ele, foi um dos 4 pastores da turma. Eu acho que a Life, ela não nasceu de um sonho, a Life nasceu de uma circunstância. É que a circunstância, ela trouxe à superfície um sonho. Mas eu comecei no ministério em 1994, em Minas Gerais. E estou aqui na região desde 99, né? Então, portanto, já vai para 23 anos mais ou menos que eu estou na região aqui. Então, sempre fui pastor de igrejas, mais ou menos uma estrutura, né? Mesmo em Extrema, eu fui começar uma igreja com 6 pessoas, só que existia uma igreja mãe bem estruturada, e essa igreja mãe, quando a gente chegou, ela já estava começando a estrutura física da igreja em Extrema. Então assim, era uma igreja maior, começando uma igreja menor, e eu participei desse processo de construção da igreja em Extrema. Quando eu vim para Nova Odessa, eu vim pastorear uma igreja que tinha 6 anos de organização, tinha templo próprio, uma estrutura toda e um povo já formado, né? Naquela época 90 membros mais ou menos eu fui pastorear. Só que aí nesse processo todo, em 2010 eu estive nos Estados Unidos, foi um período nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de pregar em várias igrejas, conhecer várias igrejas assim, com estruturas gigantes, mas quando eu ia pro culto não tinha gente, né? Tinha poucas
pessoas pelo tamanho do espaço, né? Igrejas, assim, lotadas, funcionando bem e tudo mais. Uma dessas igrejas me chamou a atenção, que era uma igreja, assim, que ela tinha uma programação única no domingo, ela funcionava uma escola bíblica e com um culto muito simples. Eu participei dos cultos dessa igreja e me chamou a atenção assim, que o centro do culto da igreja era a pregação bíblica. Não tinha aquelas coisas de muita coisa que acontecia no culto, né? Era músicas muito bem selecionadas e uma mensagem. O pastor pregava muito bem, com bons recursos e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção, né? Poxa, que igreja interessante. E aí eu queria saber onde estava aquele povo todo durante a semana. Porque aquele povo todo durante a semana reunia em casas. Tinha grupos pequenos nas casas e tudo mais. Eles não voltavam para o templo. Ali eu voltei para o Brasil com uma vontade de puxa, uma igreja podia funcionar assim, né? Menos presa a estruturas e muito mais focada na vida das pessoas. As pessoas se conheciam, se amavam, elas sabiam onde uma outra morava, elas frequentavam a casa umas das outras. Eu poderia começar uma igreja, só que na vida a gente tem que tomar decisões, né? Então na época assim, eu estava entre uma decisão de ir para um outro estado, de uma igreja que estava me sondando para ir para lá, uma igreja centenária, uma igreja com uma estrutura grande, já com uma equipe pastoral formada. Eu passava assim noites sem dormir, pensando o que eu faço. Eu abandono esses 20 e tantos anos que eu moro aqui na região, sou conhecido aqui, eu tenho ligações aqui, né, tenho relacionamentos aqui, ou eu vou para um outro estado e deixo tudo para trás aqui. Nas madrugadas mal dormidas, eu ia para o computador. E aí comecei a esboçar alguma coisa daquilo que acontecia lá no passado, né? Que eu vinha pensando sobre uma igreja. Eu percebi que a preocupação principal que eu tinha no coração era com pessoas que eu conhecia, pessoas que eu estava preocupado com elas, porque elas estavam conversando comigo, elas estavam decepcionadas com a igreja, elas estavam sem igreja, e eu queria cuidar daquelas pessoas. Mas eu pensava assim, como que eu vou cuidar delas se eu não puder oferecer nada para elas, um projeto? Então eu comecei a desenvolver um projeto, que é onde nasceu a Life. Ali no momento assim, eu não conseguia vislumbrar tudo. Eu só consegui traçar objetivos, propósitos, onde que eu queria chegar com tudo isso, né? Mas sem pensar assim, vai dar no poder hoje. Nós estamos assim, andando dentro dele. Pronto não está, né? Porque assim, mesmo que você consiga traçar alguns objetivos, fazer eu atingir esse, aquele, mas ainda assim a qualidade daquele objetivo ainda não está da maneira como eu imagino que precisa estar, né? Então assim, estamos no processo, né? Eu diria que um ano ainda é muito pouco para a gente poder avaliar projeto desse tamanho, porque realmente aquilo que estava no computador, as pessoas estão ajudando a colocar em prática, né? Porque é uma coisa que é impossível eu fazer sozinho, não tinha como, né? Eu tinha apenas a visão. Agora, como essa visão vai ser colocada em prática, dependia de pessoas. O que tem acontecido? Fazer com que as pessoas entendessem o que é um cristianismo simples. Qual é a proposta de Jesus, né? Jesus veio criar um movimento, não um monumento, não uma instituição, não um prédio. Então a minha preocupação era essa, a gente poder entender o que Cristo veio plantar aqui no mundo, né? Então aquele movimento simples, né? São pessoas que amam a Cristo, pessoas que querem amar umas às outras, que querem amar outras pessoas ainda. E tem uma boa notícia para dar, né? Que é a notícia que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas. E ele morreu por nós, ele não está morto, ele está vivo. Então a ideia será resgatar isso, fazer a pessoa viver a alegria do Evangelho. Eu não sou nascido em lar cristão. Eu fui alcançado pelo Evangelho aos 16 anos. E eu sei a alegria que é você estar no mundo e de repente você descobre uma nova vida. Eu queria
trazer essa sensação para as pessoas de novo. Tirar um pouco da religiosidade, daquela coisa mecânica. Eu vou à igreja porque eu tenho que ir na igreja, né? Eu vou à igreja porque ali é a minha religião. Mas eu queria assim, que fosse uma coisa do prazer, né? Da satisfação de ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus é que faz a gente querer se reunir, faz a gente querer buscar algumas coisas, algumas mudanças. Então, de voltar à essência das coisas, né? Essa era a preocupação. Então, hoje, quando eu olho assim, eu posso resgatar nas pessoas a alegria de ver para Deus, para mim isso traz uma satisfação maior. Que o que eu levo para o culto é muito simples. O moderno é isso, né? O moderno, na verdade, é voltar àquela coisa simples do Evangelho, desconstruir muito essa ideia de uma igreja muito complicada, de achar que você tem que ficar fazendo muita coisa e Deus vai se convencer então, de que você é bom por causa disso, e fazer a pessoa ter a alegria de viver uma igreja simples, saudável, né? E por isso que vem esse mote, né? Esse slogan. É para ser simples e saudável. Então, nada muito complicado. A gente sabe que precisa de alguma estrutura, né, para a igreja funcionar, mas manter dentro dessa questão de que ela precisa ser simples e ela tem que fazer bem para a gente, né? Tem que ser saudável. O que dá isso para nós é o fato de a gente ficar com as unhas cravadas nas escrituras. Então, assim, a Bíblia é a segurança nossa. Então, eu vou pregar a Bíblia, eu vou ensinar a Bíblia na simplicidade que a Bíblia tem. Igrejas são pessoas que se unem em volta de Jesus, são convertidas a Ele, e elas têm esse propósito. Elas querem amar a Deus, elas querem amar pessoas e elas querem servir o mundo. Isso é uma igreja.
Bem, eu quero deixar uma palavra de reflexão, de desafio para nós nessa noite aqui. E eu escolhi esse lugar aqui.
Eu sei que alguns já conhecem aqui, sabem onde eu estou, porque já vieram aqui, já foram atendidos aqui, alguns foram atendidos online aqui, mas aqui é o escritório da minha casa, é aqui que eu preparo mensagens, é aqui que eu oro, é aqui que eu leio a Bíblia, é aqui que eu faço as minhas meditações, mas aqui foi aonde eu comecei a sentar e, usando o computador, eu comecei a colocar no papel, né, formatar todo o projeto da Life. Por isso que eu escolhi esse lugar aqui. Não é o lugar mais apropriado, talvez o som não vai ficar o melhor, talvez haja alguns sons a mais aqui, mas assim, eu tenho uma ligação com este lugar, né? E por isso que eu estou falando daqui hoje, para esse tempo nosso aqui de reflexão. Eu quero ler, quero que você acompanhe na sua Bíblia, se possível abra a sua Bíblia, acompanhe aí, 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, são 2 versos apenas que dizem assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse contexto da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ele é bastante claro quando a gente lê alguns versículos, ou se você pega capítulo 1 a capítulo 3, a gente consegue entender muito bem o contexto, a atmosfera, o clima em que estava aquela igreja ali. Então, assim, é certo que todos nós temos preferências pessoais, a semelhança daquela igreja lá, e ter preferência em si não é errado. Mas quando essas preferências, elas se transformam em disputas entre nós, né? Ou essas preferências que nós temos, seja por líderes, por pessoas, o jeito de fazer uma coisa, quando isso se torna motivo de divisão, aí sim elas se transformam em algo errado. Paulo, então, ele conclui esse capítulo 3 da carta assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E Paulo diz assim no versículo 23 do capítulo 3: e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A frase seguinte literalmente diz assim: desse modo que os homens nos considerem. Há quem entenda que Paulo estivesse focado na missão dos pregadores, falando especialmente para os líderes, para os apóstolos, mas parece que ele queria mostrar que o mais importante é como tanto líderes da igreja, como os membros da igreja são considerados e como se consideram. Até porque o que nós encontramos aqui é semelhante ao que Pedro diz em sua carta, né? Lá em 1 Pedro 4, versículo 10, diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Mais do que uma instituição, mais do que uma igreja organizada, nós somos, como o texto diz aqui, dispenseiros dessa graça de Deus que se apresenta de várias formas. Há algumas coisas, com base nesse texto de 1 Coríntios capítulo 4, que eu acho que nós como igreja precisamos rever, precisamos reafirmar num momento, num tempo, numa noite como essa aqui. Uma delas é que nós precisamos resgatar a visão de que nós somos auxiliares de Deus. Veja que o versículo 1 está dizendo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Claro que ministro, quando a gente fala ministro hoje, nós entendemos como algo lá no alto, né? Ministro para nós tem importância, ministro significa status. Mas a palavra ministro, usada pelo apóstolo Paulo aqui, é uma palavra grega, hiperetas. E os hiperetas, literalmente, eram aqueles remadores daqueles navios, né,
que eram conduzidos por remos, por remadores, e havia camadas de remadores, e aquela camada a mais baixa, né, o que a gente chamaria hoje de chão de fábrica, é onde os remos estão mais dentro da água e, portanto, é onde se faz mais força. Então, os riperetas eram aqueles escravos, os escravos lá de baixo, os que mais faziam força. E Paulo usa justamente essa palavra para chamar a atenção para que aquilo que nós devemos nos considerar é que as pessoas nos considerem. Ou seja, nós precisamos ser vistos como riperetas, como escravos, como servos. Ele diz ministros de Cristo. É importante que as pessoas olhem para nós e nos considerem assim. Nós somos ministros de Cristo. Lá em Lucas 4:20, essa mesma palavra será usada também quando, depois que Jesus lê as Escrituras ali numa sinagoga, diz que ele devolve ao assistente. Esse assistente é o riperetas, é quem é responsável por pegar os rolos, né, ali das Escrituras e guardar de novo no lugar lá. Ou seja, essa palavra ela é sempre associada à subordinação, a servir debaixo da direção de uma outra pessoa. E Paulo diz que importa que os homens nos considerem como subordinados, como auxiliares, como riperetas, como escravos, como pessoas que ministram em nome de Cristo, que servem a Cristo, que se dedicam a Cristo, que estão subordinados a Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 9, Paulo já tinha dito: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores, nós cooperamos com Deus. Existe uma obra que é dele, existe algo que ele quer fazer e nós estamos cooperando com essa obra dele. Uma outra coisa que chama atenção no texto aqui, e a gente vai viver conforme Deus deseja, eu quero que a gente reafirme isso, relembre isso nesta noite aqui, é que Deus nos chama para nós agirmos como os dispenseiros de Deus, né? Olha, o versículo 1 ainda diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E Paulo acrescenta: e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que era um despenseiro? O despenseiro, a palavra grega aí é oikonomos, de onde vem a nossa palavra economia. É a ideia de alguém que administra a propriedade. É alguém que é escravo também, mas ele cuida. Ele é mordomo, ele é despenseiro, ele organiza e administra os bens do seu senhor. Paulo diz que somos despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós cuidamos de algo que não nos pertence. Nós somos despenseiros, mordomos, administradores, e nós vamos ter que prestar contas disso. Então, essa consciência, esse temor, precisa nos perseguir, precisa fazer parte de nós. Nós precisamos caminhar conscientes de que existe uma obra que é de Deus. Importa que os homens nos considerem ministros, servos e nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Vamos ter que prestar contas disso. Em terceiro e último lugar, eu quero que você reflita que nós precisamos agir como mordomos fiéis de Deus. Veja que o versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Já que o dispenseiro era um escravo recrutado dentre os escravos, um dos fatores essenciais para esse escravo recrutado, que agora então é dispenseiro, é mordomo, é que ele fosse fiel, é que ele tivesse fidelidade, porque ele é um escravo cuidando até de escravos, e ele precisa ser encontrado fiel. Entende o que Paulo estava dizendo? Se nós estamos cuidando de algo que não é nosso, que não nos pertence, o que se espera de nós é fidelidade. É que possamos exercer essa tarefa
com muita fidelidade. Literalmente, o texto diz que o que se espera encontrar nos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Isso nos faz lembrar uma das histórias que Jesus contou, registrada lá em Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, feliz é aquele servo a quem, quando o Senhor voltar, achar dando sustento a seu tempo aos seus conservos, cuidando com fidelidade dos seus conservos, fazendo a sua tarefa com fidelidade. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, se como igreja nós queremos continuar trilhando biblicamente, andando nos caminhos do Senhor, sendo fiéis na tarefa que Deus nos tem dado, nós precisamos entender o nosso papel. O nosso papel é nós sermos auxiliares de Deus. Deus está esperando que naquilo que Ele deseja fazer nesse mundo, nós cooperemos com Ele. Que a gente nunca tome para nós, como igreja, essa tarefa pensando assim, é algo nosso e nós temos que pensar para onde vamos caminhar. Mas que haja em nós uma preocupação em ter um discernimento. Nós somos apenas riberetas. Somos ministros de Cristo. Nós precisamos apenas perceber por onde Deus quer caminhar e nós vamos ajudá-lo a trilhar esse caminho, conquistando mais pessoas aqui nesta terra. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos nos colocar no papel de auxiliares. O desejo de servir é um indício de maturidade espiritual. Vamos fazer isso como igreja. Vamos viver debaixo da forte convicção de que nós estamos cuidando de algo que não nos pertence. E por ser assim, um dia nós teremos que prestar contas disso. Isso é consciência da responsabilidade. Vamos, como igreja, ser uma igreja consciente, uma igreja responsável. Nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos fazendo. Então vamos fazer isso com muita responsabilidade e vamos prezar pela fidelidade. Sejamos fiéis na tarefa que Deus nos tem confiado, não importa o tamanho dela, a dimensão dela. O que Deus quer é que nós sejamos fiéis. Então vamos ser fiéis, vamos fazer a nossa parte. E Deus, por certo, vai nos abençoar. A sua tarefa é tão importante como a minha tarefa. Às vezes você pode achar aí na sua mente que por eu ser pastor ou qualquer outro pastor, ter um chamado de Deus e atender um chamado de Deus, eu e esses outros pastores estamos fazendo muito mais a vontade de Deus do que você. Mas na verdade, se nós fizermos o que Deus nos tem separado para fazer, estamos igualmente fazendo a vontade de Deus. Estamos igualmente agradando a Deus. Então é muito importante que todos nós estejamos unidos e pensemos assim, nós temos anos pela frente. Quanto tempo Deus nos permitirá caminharmos juntos? Nós não sabemos. Mas cabe a nós sermos ministros de Cristo. Vamos auxiliar Deus. Vamos cooperar naquilo que Deus quer fazer nesta terra. Vamos ser pessoas responsáveis. Vamos ser bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. Vamos abrir a dispensa de Deus para o mundo. Vamos permitir que as pessoas olhem para nós e percebam como nós fomos recrutados dentre outros escravos. Somos pessoas comuns, mas com simplicidade nós estamos servindo a Deus. Estamos oferecendo às pessoas a graça de Deus. Estamos nos mobilizando pelo reino de Deus e queremos glorificar o nome de Deus nesta terra. Por isso, nós vamos nos esforçar para sermos fiéis nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Vamos ser fiéis, vamos exercer fidelidade, porque quando a gente faz assim, estamos caminhando debaixo do temor de Deus, estamos servindo a Deus nesta terra, cumprindo a vontade dele para nós.
Queria agradecer de coração por toda a sua cooperação, por todo o empenho, todo o espírito voluntário que você tem demonstrado até aqui. Se você não tem participado tanto, eu quero te convidar a se envolver um pouco mais, a estar mais perto, a participar mais das atividades. Eu sei que algumas atividades para uns funciona melhor, para outros não funciona tão bem assim, mas se houver esforço entre nós, se a gente se unir, nós juntos vamos perceber os movimentos de Deus. Nós vamos notar o que está funcionando hoje, que amanhã pode ser que não funcione. Nós vamos criar alterações, mudanças significativas. O importante é você se unir e você valorizar tudo aquilo que está sendo feito, porque tudo está sendo feito buscando a glória, a honra do nosso Deus. Queria orar nesse momento, agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. E nós estamos com o nosso chat aberto aí. Coloque ali uma frase de gratidão, agradeça a Deus e compartilhe com a gente, né, aquilo que Deus tem falado ao seu coração e qual a relevância e a importância da life na sua vida ao longo desse tempo. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Que gratidão nós sentimos hoje por ver que já se passou um ano da organização da igreja e como o Senhor nos tem abençoado. Nós queremos, ó Deus, dar todo louvor, toda glória, toda honra ao Teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem trazido, levantado, despertado. Queremos, ó Deus, salvar vidas. Queremos, ó Deus, ganhar almas para o Senhor. Permita, ó Pai, que possamos continuar juntos, possamos viver para a Tua glória, possamos expandir o Teu reino nessa região. Nós oramos por isso, com muita gratidão por esse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Seu amor
Música